Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O outro olhar de hoje é sobre inovação, uma pauta sobre a qual muito se fala, mas tenho lá minhas dúvidas se todo mundo realmente entende do que se trata. E nós vamos falar de inovação com foco nos parques tecnológicos, especialmente. 30 minutos para entendermos um pouco melhor a união de esforços entre a academia, o setor público, o setor privado, em torno desses hubs. E para falar sobre esse assunto, alguém que conhece na teoria e na prática a pauta da inovação, idealizador do Tecnopuc, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC e do Tecnopuc, membro do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação da Presidência da República, titular da Cátedra de Pós-Graduação e Inovação da USP, enfim, o currículo é grande. Professor Jorge Aldi, o nosso convidado tem doutorado na área de Sistemas de Informação pela URGS, pós-doutorado na Associação Internacional de Parques Científicos e Áreas de Inovação, em Universidades da China e da Espanha. Não vou dar todo o teu currículo, professor, senão vai tomar o nosso tempo. Obrigado por estar aqui conosco. É uma satisfação. Tu sabe, Aldi, quando se fala em inovação, vou te dar um testemunho aqui no Rio Grande do Sul, tu é sempre eu vim numa experiência do governo do estado e mesmo no setor corporativo que eu estou tendo agora, sempre o teu nome vem como um referencial, né? Tu está há muito tempo já no desenvolvimento dessa jornada aqui do estado. Olha, eu acho que nós somos muitos, Kleber. Muita gente. Nós somos um grupo, vamos dizer assim, bastante colaborativo aqui no estado, nessa área de inovação. Mas somos muitos, realmente, nós temos pessoas, tanto na dimensão prática quanto na dimensão teórica, da temática da inovação e do empreendedorismo. O nosso estado e a nossa cidade, em especial, tem uma tradição muito Porto Alegre, né? O Tecnopuc fez 20 anos, se bem eu vi, em 23, né? Me conta um pouco dessa história, professor. Eu sou formado lá em jornalismo na PUC, né? E fiz direito na Unicinos, mas às vezes nem de lá a gente fica sabendo direito, porque faz 20 anos, né? Como é que surgiu o Tecnopuc? O Tecnopuc, ele nasce, né? Ele emerge muito da visão do nosso reitor à época, o irmão Norberto Rauch, que entendia que a universidade deveria cada vez mais, no final do século passado, início deste século, que entendia que a universidade cada vez deveria se aproximar mais do tecido social onde ela atua, né, da sociedade, onde ela está localizada, ou seja, ir além da atividade básica de ensino e de pesquisa, se embrenhar, né, nas complexidades e nos desafios da sociedade. E nesta dimensão nasce essa visão de uma atuação mais próxima do meio empresarial e dos próprios governos, no sentido de gerar uma aproximação universidade-empresa, que já no final do século passado era muito importante aqui. Começou a chegar na América Latina um movimento que tem suas origens nos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, na década de 50, que gerou ambiente, o Vale do Silício e diversas outras regiões dos Estados Unidos que se prolifera pela Europa Ocidental, na década de 60, 70, quando começa a se recuperar. Chega na Ásia, nos anos 80, 90, né? Surgem os tigres asiáticos, a emergência da China. Então, todas relacionadas diretamente com esse movimento da criação dos ecossistemas de inovação no mundo. Mas este movimento chega no Brasil neste século. Neste século, ali por 2001, 2002. Tanto que os principais parques científicos e tecnológicos do Brasil, todos completamos 20 anos este ano. O Porto Digital, lá em Recife, o Parque do Rio, no Fundão da Federal do Rio de Janeiro. E como é que foi começar a esgrimar esse assunto assim? Porque certamente tem um choque cultural aí para colocar de pé Eu te diria brutal, né? No início desse século, há 20 anos atrás, quando algumas universidades iniciaram esse processo de aproximação da academia com as empresas e com os governos, isso não era um lugar comum, né? Ao contrário, a universidade durante muitos anos esteve muito afastada das problemáticas específicas da sociedade, dos desafios da sociedade. No momento em que isso se aproxima, a chamada tripla hélice, né, ou quádrupla hélice, universidade, empresa, governo e sociedade civil organizada, muitas transformações foram necessárias nas empresas, principalmente aqui no Brasil, nas universidades, nos governos, na própria sociedade civil, né, nas ONGs, que se tornaram atores importantes nesse processo, hoje em dia, coletivos de WhatsApp e assim por diante. Foram mudanças muito fortes, não só
geradas pelo processo de aproximação, mas dentro de cada uma dessas hélices não foi diferente nas universidades, a resistência foi muito grande. Ainda existe em alguns segmentos. Se mesmados, né? Imagina lá em 2000, 2001, tu falar de colocar dentro da universidade empresas como HP, Dell, Microsoft. É um choque cultural. Servir ao mercado. Toda essa problemática do papel da academia. Claro. Hoje mudou muito, né? Hoje as grandes universidades no nosso país possuem ecossistemas de inovação, alguns muito poderosos, muito vibrantes. Mas no mundo inteiro, as melhores universidades do mundo fizeram os melhores parques científicos e tecnológicos do mundo, de Stanford e Berkeley nos Estados Unidos, a Harvard e MIT nos Estados Unidos, a Oxford e Cambridge na Inglaterra, a Kaiserslautern. Gerando dinheiro, oportunidade de emprego, negócio, oportunidade social, tudo isso. Gerando principalmente esse rico processo de aproximação, né, voltado a uma lógica de transformar o conhecimento gerado e ensinado na universidade em desenvolvimento para os países. Desenvolvimento, países, na última linha. Os países, Kleber, que melhor entenderam essa dinâmica de geração de riqueza nos últimos 50 anos, né, no contexto da revolução da tecnociência da segunda metade do século passado. Andaram mais ligeiro. Estados Unidos, Canadá, Japão, Inglaterra, Japão, mais recentemente China, os antigos os tigres asiáticos dos anos 80, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, são os países que melhor entenderam as dinâmicas de geração de riqueza. E o Brasil hoje, nesse que o senhor está fazendo aí, nesse elenco de estágio de desenvolvimento tecnológico, a gente subiu algumas posições, ainda estamos engatinhando bastante. Sem dúvida nenhuma, depende muito sempre da perspectiva que a gente usa. Né? Inovação é um conceito que ele tem um atributo que é muito importante, que às vezes a gente esquece, que é um contexto. O que é inovador aqui pode não ser inovador em outro lugar, ou o que é inovador hoje para nós aqui pode não ser num país que já fez alguma coisa parecida há 70 anos atrás, os Estados Unidos, com relação a isso. Mas o Brasil, sem dúvida nenhuma, se nós olharmos o nosso contexto de América Latina, onde nós estamos geograficamente e culturalmente inseridos, nós somos, sem dúvida nenhuma, o país mais desenvolvido nesse sentido. Agora, se o contexto da tua pergunta é o contexto global, o contexto ainda estamos... Sem dúvida nenhuma, os países do Arco Norte, né, da América do Norte, da Europa Ocidental, e essa emergência, esse brutal crescimento dos países asiáticos, liderados pela China, Coreia do Sul, Israel no Oriente, eles têm uma posição hoje mais desenvolvida, porque iniciaram antes também, é um outro aspecto. E nessa mesma perspectiva comparativa, em alguma ou outra interface, o Rio Grande do Sul, como é que o senhor avalia o estágio do Estado? Eu acho que nós, dentro do Brasil, dentro do contexto brasileiro agora, dentro do contexto brasileiro, no contexto brasileiro eu te diria que as regiões que elas têm um destaque maior nessas áreas de tecnologia, de startups, de inovação, em primeiro lugar, Santa Catarina, né? Florianópolis e toda Santa Catarina, não é só Floripa. O que os Catarina têm que a gente não tem, que eles conseguem fazer isso mais rápido aí? Bom, uma coisa boa eles têm lá, que é muito gaúcho. mas eu acredito que Santa Catarina despertou antes para isso, né? Santa Catarina iniciou esse movimento de redefinir o mix de desenvolvimento econômico deles, que talvez a gente tenha começado a despertar aqui nos últimos 5, 10 anos, há 20 anos atrás. Isso é muito tempo, é muita diferença. Santa Catarina redefiniu o seu perfil de desenvolvimento econômico com a inserção da inovação, do empreendedorismo, das startups de uma forma muito forte. E isso transformou não só Floripa, Joinville, todo o interior. Eles têm uma característica de um desenvolvimento muito homogêneo, distribuído. Eu te diria que outra região de referência no país é Recife. Porto Digital, toda a ação da Federal de Pernambuco, quando cria o Porto Digital, assim como foi a Federal de Santa Catarina na criação desse movimento, lá em Santa Catarina. Mas, com toda sinceridade, se eu fosse pegar 3 regiões do Brasil que têm esse destaque nessa temática, eu colocaria Porto Alegre e Rio Grande do Sul neste grupo. Santa Catarina, Recife, Floripa, Recife e Porto Alegre. Entendi. Claro, não estou colocando aqui São Paulo, que é o motor econômico do Brasil, sim, que é o natural. Que acontece por si. Mas nessa área específica, onde a tecnologia e a inovação alcançam um papel de destaque e um elemento de transformação do mix de desenvolvimento local,
Eu colocaria Floripa, Recife e Porto Alegre como esse Eu ia triângulo. te perguntar, claro, na sequência sobre Porto Alegre. A cidade em si teve um despertar acelerado nos últimos anos para Eu essa... diria que ele ganhou uma escala um pouco mais exponencial Aham. nesses últimos anos. Mas nós aqui em Porto Alegre, a gente vivencia dinâmicas de tentativas, vou colocar assim, Tá. de posicionar Porto Alegre como uma cidade de referência no país, na América Latina e mais recentemente no mundo, na área de inovação e empreendedorismo desde a década de 90. Talvez o primeiro ciclo que nós tivemos, ele ocorreu lá na década de 90, quando do Porto Alegre Tecnópole, quando veio o CEITEC, que está tão na moda aí as discussões dos semicondutores, né, que foi retomado agora pelo governo federal. Isso é um fenômeno dos anos 90, né, para início dos anos 2000. Foi o primeiro movimento em Porto Alegre que articulou universidades, articulou governo, né, foi liderado pelo governo municipal naquela época, o governo Tasso Genro, com atores muito importantes, Adão Vilaverde, Gisser Hauser, que gerou iniciativas muito importantes como o Tecnopuc, o crescimento, a transformação talvez do Polo de Informática de São Leopoldo, que foi pioneiro do país, para o Tecnocinos, as incubadoras da URGS. Isso foi um primeiro ciclo. Nós tivemos um segundo ciclo nos anos 2000, aí já sobre a liderança, vamos dizer assim, municipal, de governo, do Fogaça, né? Atores importantes naquela época, um protagonismo maior do meio empresarial, pessoas que lideraram muito esse movimento naquele momento. Uma pessoa da área de comunicação muito conhecida, o Fedrizzi, na época na escala. Fedrizzi, muito tempo. O Zeca Martins, Paradox. Essas pessoas lideraram um movimento que naquele período ficou conhecido como CIT, Cidade, Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo. Aí a matriz de referência do Porto Alegre Tecnópolis foi a França, as Tecnopólis francesas. Daí veio o nome Porto Alegre Tecnópolis. Nos anos 2000, a referência já era Estados Unidos, Califórnia, missões para Califórnia. A gente fez aqui das universidades, liderado por esses empresários. Nós tivemos um terceiro ciclo já no final dos anos 2000, início dos anos 2010, já no governo Fortunati, César Busato, na época, o secretário, um papel muito importante nesse sentido, e ali se desenvolve o Gabinete de Inovação de Porto Alegre, né? Um terceiro ciclo de Porto Alegre muito forte. Depois nós temos uma nova transição política. As transições políticas sempre foram muito abruptas e fortes, né? Esse é um dos dramas que a gente sempre teve aqui no Sul, né? Porto Alegre. Nesse quarto ciclo, eu te diria que no acúmulo das experiências da década de 90, 2000 e 2010, em 2017, 2018, já no governo Marquesan, emerge então esse movimento da Aliança para a Inovação de Porto Alegre, onde PUC, URGS e Unicinos assumem uma espécie de protagonismo, vamos dizer assim, na articulação consorciadamente, eu diria, quando esses três reitores assinam aquele protocolo, o reitor Rui Oppermann da URGS, o reitor Padre Marcelo da Unicinos e o reitor Irmão Evilásio da PUC, eles dão um sinal à sociedade de que nós vivemos um tempo de colaboração, né, e não um tempo de competição, século XIX lá, aquela competição selvagem que para alguém se dá bem, o outro tem que se dar mal. E isso acho que marca, mas ele também é fruto desse acúmulo de 20 e 30 anos. E nós iniciamos esse movimento do Pacto Alegre. Os atores não são muito diferentes daqueles que começaram a trajetória na década de 90. Só estão com o cabelinho mais branco. Estamos todos mais experientes, né? Estamos todos mais experientes. E no Pacto Alegre se começa a pensar a cidade de uma forma um pouco mais independente das dinâmicas próprias da área pública, com essas transições abruptas que a gente costuma ter. E emergem os primeiros projetos do Pacto, como o Caldeira, por exemplo, o Instituto Caldeira. Veio dali. Foi o primeiro projeto, né, do Pacto Alegre, iniciativa de empresários que articularam ações muito importantes no meio empresarial, a Rua de Cunha, Marciano Testa, Nelson Sirotsky, e gradualmente diversos outros empresários que se associaram à iniciativa e geram o Instituto Caldeira, que é um dos orgulhos que nós temos aqui na cidade, né, um hub de inovação. E o Soul Summit... nessa trajetória, nesse acúmulo. O que acontece ali a partir dessas iniciativas, a marca de Poa, territórios inovadores que nós estamos envolvidos hoje, com sete iniciativas em 7 comunidades de criar hubs de inovação específicos, Morro da Cruz, Bom Jesus, Vila Planetário, Vila Cruzeiro, Mário Quintana e Ilhas de Porto Alegre, uma iniciativa muito bonita aqui, que é o centro da nossa atuação ecossistêmica hoje, tem um coroamento, eu diria assim, que foi uma iniciativa que reuniu
o meio empresarial, principalmente o Zé Renato, da Hopf, né, da Farol, o governo do estado, né, liderados pelo governador Leite, o governo municipal, com o Melo, as universidades por meio da Aliança para a Inovação, que foi a atração do South Summit, né, para a cidade, que era uma expectativa que nós tínhamos lá desde 2018, 2019, de trazermos um evento internacional que funcionasse como uma janela de Porto Alegre. Catalisador. Não só para nós enxergarmos o mundo, mas principalmente para o mundo nos enxergar. O South Summit chega nesse contexto. E agora vem o novo South Summit. Vem a terceira edição do South Summit, né? Incrementalmente sendo aprimorada, crescendo. Primeira edição nós tivemos... O South Summit é um processo que, além de um festival que une toda a comunidade de inovação e empreendedorismo, ele é fundamentalmente um instrumento de negócio, né? Que une investidores, os maiores fundos de investimento do mundo, com startups e oportunidades de novos negócios. Na primeira edição, 2021, nós tivemos 1.000 startups do mundo inteiro participando. Na segunda edição foram mais de 2.000. E a expectativa para o ano que vem é passarmos de 3.000 startups nesse processo, né? Um movimento que realmente ele como que coroa esse processo colaborativo. Todo esse acúmulo aí também. E de conexões dessa trajetória, né? Interessante. É fruto de um acúmulo. De um acúmulo, né? De mágica, assim, que alguém... Para o bem e para o mal, assim. Tudo na vida. Nesse caso, para o bem, né? Tudo na vida, né? Tem esse processo de construção ao longo do tempo. Ô, professor, como é que está hoje o Tecnopuc? Qual é a realidade lá, o perfil do Tecnopuc? O Tecnopuc, ao longo desses 20 anos, se tornou um dos melhores ecossistemas de inovação do nosso país e da nossa região, junto com outros ecossistemas também muito importantes, mas é uma das referências na América Latina hoje de ecossistemas de inovação. Em seguida, a Band está chegando lá também, Isso, né? Agora, em janeiro, toda a operação da Rede Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul está se instalando no Tecnopuc Business, que é o último projeto que nós lançamos junto à Escola de Negócios da PUC. Mas para teres uma ideia do que o Tecnopuc significa hoje, do ponto de vista da nossa região, hoje nós temos ao redor de 250 empresas, das quais 140, 150 são startups. 250 empresas, não sabia. Hoje trabalham ali ao redor de 6.500 pessoas, 6.300 pessoas. Na cidade. Vê que dessas 250 empresas tem organizações tipo Apple, HP, Dockers, empresas gaúchas como o DB Randon, muito importantes, né? A Forol mesmo, nós estamos no South Summit, a sede do South Summit está lá. Centros de pesquisa da universidade importantes na área de petróleo, recursos naturais, semicondutores, fármacos. É uma comunidade com mais de 6.000 pessoas que convivem diariamente naquele ambiente. E estado afora, professor Adil, o senhor que conhece, tem 12 parques tecnológicos credenciados pelo estado, pelo que eu vi, né? Como é que é a realidade dos parques tecnológicos Rio Grande afora? Como eu te coloquei, eu não tenho dúvida que o Rio Grande do Sul, como estado, eu te respondo diferente do que eu respondi antes. O Rio Grande do Sul, como estado, eu acredito que tem o mais desenvolvido e articulado ecossistema de inovação de parques científicos e tecnológicos do nosso país. Nós temos uma entidade que se chama Regimp, a Rede Gaúcha dos Ambientes de Inovação, que é liderada pelo Arthur Gibbon, que é o diretor do parque da FURG, lá em Rio Grande, o Ocean Tech. Temos um conjunto de 14 parques. Estive conhecendo lá também. Ocean Tech. Bem interessante. O diretor lá é o presidente, a vice-presidente, a Daniela Eckert, que é do Tecnopuc. Mas nós temos uma rede de parques aqui, não só muito articulada, mas muito conectada. Se a gente olhar a partir da perspectiva da região metropolitana, Tecnopuc, da PUC, Zenit, da URGS, Fevale Tech Park, da Fevale, e vamos entrando, nós vamos abranger Tecnocinos, Tecnocinos na região, no Vale dos Sinos, nós vamos ter a Unijuí, o parque da Universidade da Unijuí, nós vamos ter o parque da UPF, na região norte, nós vamos ter na fronteira oeste o Pampa Tech da Unipampa, nós vamos ter na região sul a FURG, que tu conheces, o parque de Pelotas, na região centro nós vamos ter o parque de Santa Maria, da Federal de Santa Maria. Na região dos vales, tão afetada por essas crises climáticas que a gente está vivendo, nós temos o Tecnovates da Univates, nós temos o Tecnonisc da Unisc, nós temos Caxias na região da Serra, o Tecnoux. Nós temos realmente uma rede de parques científicos tecnológicos. E que, pelo que o senhor está me dizendo, se convergem, se conversam, se articulam. Muito. Essas ações que terminam desembocando em situações como o South Summit é fruto dessa articulação também. O grau de relacionamento que nós temos nos ecossistemas de inovação aqui é muito forte. Eu
Eu diria que, Interessante. sem medo de ficar vermelho, como eu digo, né, por estar tentando coisas que não são reais, é um modelo dentro da realidade brasileira. Interessante. E num estado que nem sempre foi tão plausível nesses consórcios, né? Um estado meio rivalizante, rivalizador, e conseguiram avançar. Disso que, ao contrário de outras áreas do processo de desenvolvimento social e econômico, mesmo ambiental, que são muito politizadas, elas têm um componente político muito forte, que complexifica muito as tensiona e tal. Tipo educação, Isso. a política de um modo geral. Já a vira. educação ainda é uma área que nos une, sabe? Ela nos une muito mais do que nos divide. Ela permite espaços de consensos mínimos, de avanços comuns. E aí tu vai encontrar nesses ecossistemas iniciativas municipais, como a de Santa Maria e de Pelotas. Tu vai encontrar iniciativas de instituições privadas, como a PUC, a Unicinos, a Univates. Tu vai encontrar iniciativas públicas de universidades públicas. O senhor falou do Vila Verde aqui de Porto Alegre, né? Até perpassando vários governos e várias matizes. Eu sempre entendi que nós temos uma felicidade, uma sorte talvez, de que realmente essa área de inovação mais nos une do que nos divide. Ao contrário de outras pautas do nosso estado, que sempre maior nos parte dividiram dela. mais, nos grenalizaram mais do que nos uniram. Mas a inovação não. Professor, o conceito da nova economia tem a ver com inovação ou é outra coisa? Como é que o senhor academicamente encaixa esse conceito que alguns citam de nova economia? Bom, aí depende muito do que a gente entende por nova economia, mas essa economia digital, essa economia que transformou o mundo a partir da revolução da tecnociência, principalmente dos anos 70, ela tem tudo a ver com inovação, né? Se a nova economia é essa economia que gera valor a partir da interação desses atores da tripla, da quádrupla hélice, é isso, né? A inovação é exatamente a aplicação, o uso do conhecimento gerado e ensinado em ambientes acadêmicos, a transformação desse conhecimento em riqueza, a transformação desse conhecimento em desenvolvimento. Melhor dizendo, não só desenvolvimento científico e tecnológico, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Na economia real. Melhoria de qualidade de vida. Hoje, se a gente olhar as maiores empresas do mundo hoje que povoam o nosso imaginário, não são mais bancos, empresas de petróleo e de varejo. São a Google, a Apple, a Meta. Microsoft, a Meta, né? Instagram e Face e assim por diante. Essas empresas, ou as empresas chinesas, a Tencent, a Huawei, a Alibaba, essas empresas são todas empresas que o que elas têm em comum é que elas surgiram dentro de ecossistemas de inovação os melhores do mundo. Elas não surgiram em ambientes diferentes disso, elas surgiram nos maiores ecossistemas de inovação do mundo. Esse é o verdadeiro motor hoje de geração de riqueza. São as maiores empresas de maior valor de mercado que geram as pessoas mais ricas do mundo hoje. E assim por diante. Isso não é futuro. Não é? Já é. Já vem há muito tempo. E não é coisa pouca. Não é pouca coisa, né? É o que faz o mundo rodar hoje. E os governos, professor? O senhor acha que a gestão pública já se abriu para essa dinâmica ou ainda é um processo como só ia acontecer mais lento? Eu acredito que a dinâmica pública ela tem uma complexidade adicional, eu vou usar a palavra hélice, da hélice universitária, da hélice empresarial e mesmo da sociedade civil, porque a dinâmica pública ela tem uma complexidade maior ainda, é uma mudança cultural que se soma a essa questão, não vou dizer problema, mas a essa questão dos ciclos públicos, né? Que uma hora E da própria para cá. E tentando complementar, e da própria legislação atinente à área pública, que é diferente. É diferente, tu tem as transições, né? A cada 4 anos tu tem uma nova eleição, isso é bom. Mas também tu tem rupturas, muitas vezes, né? A cada 4 ou 8 anos. Então tu imagina, se tu já tem uma transformação importante, né? Tu já tem desafios importantes de mudança cultural numa empresa onde tu tem uma gestão que normalmente tende a durar mais tempo, vamos dizer assim, ou numa universidade que também tende normalmente a durar mais tempo, imagina na área pública onde esses ciclos são muito curtos, é 4 anos, no máximo 8. O desafio é muito maior, né? Mas mesmo assim, né, Kleber, se tu olha o cenário hoje, mesmo nas áreas públicas, hoje existe uma consciência muito mais desenvolvida nesse sentido. E eu digo isso a nível federal hoje, eu digo isso a nível estadual e digo isso a nível municipal. Talvez não na velocidade que deveria ser, talvez não com a força e o impacto econômico e social que deveria ter. Nós estamos longe disso ainda do que acontece. Mas se tu olhar que nós iniciamos... Avançamos. 50 anos depois dos países do hemisfério norte, nós estamos na nossa caminhada no nosso tempo, né? Se nós, de novo, olharmos a realidade latino-americana, africana, bom, nós talvez sejamos o país mais avançado nisso. Mas tem muito por percorrer. Professor, me permite te perguntar, a tua jornada nesse mundo da inovação, como é que veio
da academia para essa... Como é que aconteceu no teu caso mesmo? Só para entender o teu percurso eu nunca saí da academia, profissional. Né? Eu sou um professor, né? Eu estou na PUC como professor, como gestor acadêmico, há 39 anos exatamente, né? E ao longo dessa trajetória, se eu tivesse que identificar alguns momentos, talvez quando eu fiz meu doutorado, na segunda metade dos anos 90, eu teria me envolvendo com essa temática de interação universidade-empresa. E na minha universidade, como conversamos a nossa conversa, o reitor na época, o irmão Norberto, me convidou, junto com o Monsenhor Ziles, pessoas que tinham um papel importante naquele momento na universidade, o professor Paulo Franco, me convidaram a atuar nessa área de interação com empresas e assim por diante. E alguns anos depois, o irmão Clotet, que assumia a reitoria, me convidou para ser reitor de pesquisa e inovação. E aí só foi. Me envolvendo e sigo com o irmão Evilásio, que é o nosso reitor, atuando nesse segmento aí que eu costumo sintetizar assim, de desenvolvimento de mecanismos no âmbito da universidade, que a gente chama de terceira missão. A primeira é ensino, a segunda é pesquisa, a terceira é inovação. Mecanismos que aproximem a universidade da sociedade, contribuam de forma significativa como um vetor do processo de desenvolvimento, de novo, não só científico, econômico e social. E me envolvendo com isso e estou até o pescoço. Coisa linda. Hoje em dia. Ô professor, inteligência artificial, qual é a potência deste tema, dessa inovação? Em que pé nós estamos? Como é que o senhor interpreta a influência disso na vida da população, da civilização, na verdade? Eu acredito que essa tecnologia, porque a inteligência artificial é uma tecnologia, assim como os computadores, a microinformática, a internet, tecnologias também são tecnologias. Assim como em algum momento o homem dominou o fogo, o homem começou a imprimir livros, processo tipográfico, tecnologias também. Agora, o que nós temos é um impacto tecnológico crescentemente exponencial na sociedade. Eu costumo dizer, quando faço palestras, reflito sobre isso, que nós estamos vivendo em 2020, agora, nessa década, nesse início de década, um momento muito parecido com o que foi a década de 70. A década de 70, não foi na década de 70 que se desenvolveu o computador, a internet e assim por diante, mas a década de 70 povoou o nosso imaginário por causa da microinformática, o surgimento da Apple, depois da Microsoft. A questão toda da internet que começa a ser aplicada no mundo civil a partir dos anos 70, a década de 70 foi muito determinante de novas tecnologias que transformaram o mundo. Mas são tecnologias que foram evoluindo de lá até aqui, durante 50 anos, cujos princípios não são muito diferentes. Nós estamos no limiar agora de um momento onde nós temos um processo de transição tecnológica, de paradigma tecnológico, da mesma intensidade, com a mesma característica. Acho que nos anos 70 ninguém sabia direito o que ia acontecer nos próximos anos. E talvez tenhamos levado 40, 50 anos para sentir os impactos e chegar no ponto que chegamos. Eu acredito que a inteligência artificial, depois daquele período, é o primeiro momento que nós temos uma ruptura, uma transformação um novo demarcador desse porte. E o que caracteriza isso para mim, assim como foi naquela época, a gente não sabe direito onde isso vai dar, para onde se vai, né? Nós estamos vivendo esse momento. A diferença é que eu acho que aquele período que levou 40, 50 anos para mostrar os seus efeitos, agora menos, vai ser muito, não é menos, é muito menos. Esses efeitos vão se mostrar de 4, 5, no máximo 10 anos. Esses ciclos estão se tornando cada vez menores. E esse é o que normalmente se chama de exponencialidade das inovações disruptivas. A inteligência artificial e todas as tecnologias ao redor, eu acho que elas vão ter esse efeito que ninguém sabe direito para que lado isso vai nos levar. Mas vai ser muito forte, né? É algo do tipo assim, eu não sei direito o que vai ser, mas vai ser muito diferente do que é hoje. E aí, claro, vai da inteligência humana de direcionar para o bem, de direcionar para a qualidade de vida, para o desenvolvimento, né? Todas as potências também, eventualmente, pode servir até para más causas, né? Perfeito, né, Cleber? Na verdade, eu comecei tentando enfocar e dar esse caráter de uma tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, sempre foi. O fogo foi uma ferramenta. O livro foi uma ferramenta, a impressão gráfica foi uma ferramenta que afetou tanto a área de educação e comunicação, a tua área. E a minha afetou o mundo inteiro. Os computadores é uma ferramenta, a inteligência artificial é uma ferramenta, é uma tecnologia. O uso que a gente vai fazer dela vai depender de nós. Energia nuclear serve para gerar energia e serve para matar gente. A decisão é nossa, né? Do que como vamos usar essa tecnologia. Perfeito. Professor, obrigado pela nossa conversa, pela aula. Adorei, o papo passou rápido. É rápido, né? 30 minutos só. E pela tua trajetória também. Imagina, obrigado pelo convite e a oportunidade de compartilhar contigo aqui. Maravilha. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana.
Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.